Jeremias 17, a partir do versículo 5, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição, tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não me sejas motivo de terror, meu refúgio és tu no dia mau. Sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, destrói-os com dobrada destruição. Amém. Em quem você confia? Em quem você confia? Harold e Lillian eram pessoas que fugiam do frio. Eles moravam lá no centro-oeste dos Estados Unidos, mas viajavam para a Flórida todo inverno para escapar do frio e da neve. Numa primavera, conforme eles se preparavam para voltar ao norte, as notícias previam uma frente fria, tardia, com probabilidade de neve e granizo. O casal estava com muita vontade, expectativa de voltar para casa, para sua igreja, para sua família, para os amigos. Então decidiram pegar o trailer e fazer a viagem. Antes de sair do estacionamento, ali na Flórida, eles oraram por proteção, segurança e pela boa mão do Senhor Deus sobre eles. Nas próprias palavras deles, eles pediram misericórdia sobre aquela viagem que fariam. Deus estava com eles. E embora as estradas estivessem escorregadias e traiçoeiras em alguns pontos, viajaram 2.500 quilômetros com relativa facilidade. A apenas 2 minutos de casa, quando já estavam saindo da rodovia para pegar a estrada rural, o marido, Harold, fez esta simples oração: Senhor, muito obrigado por nos manter seguros. Eu assumo daqui. Pouco depois, quando ele virou para pegar a entrada da garagem, eles passaram por gelo negro, que fez sua caminhonete e trailer derraparem para fora da estrada e caírem em uma vala perto de casa. Daquele momento em diante, sempre que Harold contava essa história, ele dizia no final: precisamos aprender a confiar em Deus durante todo o trajeto, até
a entrada da garagem. Em quem você confia. O território, meus irmãos, a sudoeste do Mar da Galileia, ele é um território seco. O solo ele é rochoso e cheio de poeira. A vegetação é escassa, exceto onde os agricultores irrigam. Há pouco ou nenhum gramado, e as árvores são um pouco mais do que arbustos. E bem no meio desse deserto está um dos lugares mais bonitos do mundo inteiro. Ele é assim chamado como o Jardim das Três Nascentes. É um lugar tão belo que alguns rabinos dizem que o Jardim do Éden era ali localizado. As cachoeiras e piscinas naturais no jardim são cheias de águas frescas. E há um tom ali profundamente azul esmeralda, que é continuamente renovado por fontes subterrâneas. É um lugar maravilhoso para nadar e mergulhar. Flores e arbustos decoram as margens das piscinas, com palmeiras gigantes fornecendo a sombra. A Bíblia diz, a palavra do Senhor nosso Deus diz, que aquele que confia no Senhor é como uma árvore plantada num lugar como esse. Sim, conhecer a Deus é ser constantemente renovado pela sua graça. Como uma árvore que é regada por fontes subterrâneas. É isso que o salmista escreve sobre o homem que ama a Deus, e nós cantamos no início do culto, no Salmo 1, verso 3. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Meus irmãos, não tem nenhuma dúvida que o profeta Jeremias, ele conhecia muito bem o seu saltério. E é por isso que ele faz referência ao Salmo 1 novamente aqui em sua fala. Tanto aqui, como anteriormente, como ouvimos o Senhor falar conosco no último sermão em Jeremias, há essa ideia aqui presente, essa menção sendo feita ao Salmo 1. E veja, tanto no Salmo 1, como aqui em Jeremias capítulo 17, esses dois textos oferecem a mesma bênção para a piedade. A mesma bênção para a piedade, ela é ofertada nos dois textos. Ambos dizem que aquele que confia em Deus é como uma árvore bem irrigada. O que você cantou hoje e o que você ouviu agora na leitura e está agora ouvindo na exposição é a promessa de Deus para a vida do seu povo. Aqueles que confiam no Senhor são como uma árvore bem irrigada. Eu quero que você escute atentamente sobre isso essa noite. Jeremias 17, do versículo 5 ao 18, nos ensina, meus irmãos. Aqueles que depositam sua confiança em outros homens ou em si mesmos sofrem maldição. Diferente disso, diferente de confiar em Deus, aqueles que depositam sua confiança em outros homens e em si mesmos sofrem maldição. Todavia, aqueles que confiam no Senhor Deus são eternamente abençoados, à semelhança de uma árvore plantada junto às águas, que são nutridas, sustentadas e preservadas pelo próprio Deus. Sim, somos chamados nessa noite pelo Senhor a depositar nossa confiança inteiramente nele e somente nele. Infelizmente, o que nós observamos, em primeiro lugar aqui, é que nós não fazemos isso. Nossa tendência é confiarmos em nós mesmos. Sim, não apenas o Salmo 1 e Jeremias 17 oferecem a mesma bênção, mas também os dois textos pronunciam a mesma maldição. A mesma maldição. Acerca disso, acerca da confiança em si mesmo, a confiança no homem, a confiança em outras coisas, atrai a mesma maldição que é proferida no Salmo 1, acontece aqui em Jeremias capítulo 17. Contudo, ao contrário do salmista, Jeremias começa com a maldição aqui. Ele começa falando sobre isso, sobre a maldição, sobre aqueles que confiam em si mesmos e não em Deus. Veja o versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz a carne mortal o seu braço e aparta
o seu coração do Senhor. Percebe como essa fala aqui de Jeremias é um ataque direto à nossa cultura? Maldito o homem que confia no homem. Em outras palavras, qualquer pessoa que confie na tecnologia, na economia, na psicologia, na medicina, no governo, nas forças armadas, nas artes ou qualquer outro aspecto da cultura humana está sob a maldição de Deus. Qualquer confiança posta nessas coisas, como sendo os nossos messias, os nossos salvadores, quem faz isso, sob a maldição de Deus. Porém, essas são exatamente as coisas que as pessoas fazem em nossos dias. Confiam nessas coisas para trazer significado à vida delas e segurança a elas. Mas o que é isso? No cerne da questão está exatamente a confiança em si mesmo. Nós confiamos em nós. Frases como insista em você mesmo. Aquele que quer ser um homem não deve ser conformista. No final das contas, nada é sagrado, a não ser a integridade da sua própria mente. Nada pode lhe trazer paz, a não ser você mesmo. Sim, esse é o credo de nossos dias, nossos tempos. Confie em você mesmo. Você tem valor. Confie no seu potencial, no seu braço, no seu intelecto, no seu dinheiro. Confie em você mesmo. Mas observe que Jeremias diz exatamente o contrário aqui. Não confie em você mesmo. Porque confiar em si mesmo, nesse sentido que eu estou colocando aqui, ou melhor, que eu estou extraindo do texto sagrado, é afastar-se de Deus. Qualquer pessoa, que fique claro isso, qualquer pessoa que confie no homem será amaldiçoado. A autoconfiança, no lugar de trazer paz, como pregam lá fora as pessoas, traz terror, maldição, destruição. Entenda bem isso. A confiança aqui que está sendo tratada é de forma específica. É quando o indivíduo, ele coloca a segurança da sua vida e define a sua identidade, quem ele é, nesses termos, seja em outra pessoa ou nele mesmo, ou naquele que ele possui, colocando o seu Deus de lado. O texto nos mostra, meus irmãos, pelo menos 3 maldições aqui, que elas vêm como consequência da autoconfiança: solidão, pobreza e morte. Solidão, pobreza e morte. Primeiro veja a solidão, versículo 6. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Veja que a forma vívida que o profeta expressa isso daqui, só de você parar para meditar nesse versículo 6, já traz uma sensação de sede aqui. Jeremias imagina, meus irmãos, um arbusto numa terra salgada, como um pequeno zimbro, pequeno mesmo, que tem um sistema que é raso de raízes. A ideia é essa: o homem que confia em si mesmo é como esse arbusto solitário. Suas raízes não são suficientemente profundas para absorver a água do solo. Ele não está plantado junto à água viva da graça do Senhor Deus. Então, mesmo quando as chuvas finalmente chegam, elas não farão bem algum para ele, de forma nenhuma. Quando as chuvas da bênção caírem sobre a terra, elas simplesmente vão desaparecer na areia. Quando o Espírito de Deus descer com poder, com avivamento, ele não vai receber isso. Ele perderá, pois está em outro lugar, solitário. O homem que confia em si mesmo será deixado ressecado e solitário.
É verdade que ninguém gosta de ser solitário. Ninguém gosta de andar solitário. Por mais que diga isso, possa expressar de alguma maneira, mas no fundo, ninguém gosta de ser solitário. Só que há pessoas que elas declaram as seguintes palavras. Elas dizem que se bastam, que elas podem cuidar de si mesmas. Elas se colocam em primeiro lugar antes de qualquer outra pessoa. E dizem, não, eu tenho que me preocupar primeiramente com a minha vida. Eu não tenho que me preocupar com o outro, com o meu próximo. Mas a palavra de Deus nos ensina que não dá para ter as duas coisas. Você não pode se colocar em primeiro lugar e se recusar a ficar sozinho. Aqueles que se colocam em primeiro lugar não tem como evitar a solidão. Uma vez que você vem em primeiro lugar, antes de qualquer outra pessoa, você já está escolhendo ser solitário. Porque primeiramente você será afastado de Deus logo do início. E depois dos demais seres humanos. Será como o zimbro no deserto, solitário. O Senhor Deus nos criou para estarmos em comunhão com Ele, em relacionamento pactual com Ele, e em segundo lugar com o nosso próximo. Uma vez que eu me coloco em primeiro lugar, antes de todas as pessoas, eu já estou anulando a presença delas na minha vida e caminhando solitário. Não é exatamente isso que desigrejados fazem? Quando se afastam da comunhão dos santos, caminham como lobos solitários. Em segundo lugar, aqueles que confiam nas suas próprias forças, eles se tornarão pobres. Versículo 11, veja. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Perceba como o profeta, ele demonstra um conhecimento apurado aqui, minucioso da natureza, da criação divina. Certamente ele havia observado que a perdiz se comporta como uma mãe substituta, entrando ali no ninho alheio para chocar os ovos de outro pássaro. Os filhotes nasciam, mas como não eram perdizes, logo eles voariam para longe. O mesmo acontece com aqueles que acumulam riquezas, fortunas, se aproveitando das pessoas. Não é uma construção honesta do seu patrimônio, lícita, fruto do trabalho de suas mãos, abençoado por Deus, mas que se aproveita do próximo, extraindo dele de forma desonesta, para chegar a tal patamar. Há uma história que pode ilustrar isso muito bem, meus irmãos, com relação a um homem chamado John Bennett, o fundador de uma instituição filantrópica. Em meados do século passado, no final do século passado, nos anos 90, ele criou uma fundação de caridade para financiar organizações sem fins lucrativos. Dezenas de museus, universidades, seminários e agências missionárias se inscreveram para suprir os subsídios. Mas quando o esquema acabou demonstrando ser uma fraude, dezenas de instituições haviam perdido milhões de dólares. Aquele homem foi desonrado e preso. E ele se revelou ser uma perdiz. Ajuntou riquezas, mas como diz o texto sagrado, não retamente. Então, quando estava no meio dos seus dias, elas o deixaram. Veja, um homem que confia na sua própria força acaba por ser um tolo e também um pobre, porque logo o seu dinheiro irá deixá-lo. Veja que maldição proferida de forma tão específica aqui pelo Senhor Deus. Você acha mesmo que os homens que constroem seus patrimônios, que se tornam ricos de forma ilícita, eles vão permanecer assim para sempre? De forma nenhuma. Deus mesmo diz que eles já estão debaixo de maldição, e certamente em algum momento o seu dinheiro os deixará. Aí você fala, mas reverendo,
Há pessoas que, em sua impiedade, em sua desonestidade, morrem podres de ricos. Nem que seja na hora da morte, o dinheiro irá deixá-los, porque nem todo o dinheiro acumulado do mundo pode livrar o homem da morte. Vai abandoná-lo. E ele se verá na seguinte circunstância: agora, diante do tribunal de Deus, tendo que prestar contas de toda a sua impiedade. Terceiro lugar, terceira maldição, versículo 13, veja, aqueles que confiam em si mesmos experimentam a morte. Versículo 13: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, o nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Sim, deixar o oásis para vagar pelo deserto atrai a morte, é uma consequência lógica. Ora, meus irmãos, onde não há água, não há sobrevivência. Do mesmo modo, não há vida espiritual verdadeira longe da água da graça de Deus. E Deus já havia advertido o seu povo quanto a isso, lá no capítulo 2, você lembra disso? Capítulo 2 de Jeremias, versículo 13: meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Mas infelizmente, algumas pessoas preferiram morrer de sede do que se converterem a Deus, do que voltarem para Ele. Então qual é a consequência? Eles devem morrer. Ora, se não querem saciar sua sede no manancial de águas vivas, vão morrer de sede. Vão morrer de sede. Como nomes escritos no pó, eles irão desaparecer sem deixar vestígios. Não há água, não há vida longe do Senhor. Essa é a consequência. Estas são as maldições: solidão, pobreza e morte para aqueles que confiam em si mesmos, para aqueles que confiam em outras coisas que não no Senhor. Solidão, pobreza e morte. Em última instância, morte eterna. Então eu pergunto a você novamente essa noite: em quem você confia? Em quem você confia? Ora, Jeremias sabia que para ter vida, meus irmãos, nós devemos parar de confiar em nós mesmos. Devemos colocar a nossa confiança em outro lugar, ou melhor, em outra pessoa. Veja o versículo 7 e 8. Versículos 7 e 8, 8 parte A apenas. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Como a maldição, a bênção é uma questão de confiança, e o contraste é absoluto. Versículo 5, veja: maldito o homem que confia no homem. E o versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor. Há um comentarista que diz que, ele observa aqui, que a palavra central nesses versículos é confia, diz ele, pois tudo depende de onde o coração da pessoa está. Tudo depende de onde o seu coração está. Sendo assim, eu pergunto para você nessa noite: onde está o seu coração? Onde homem, onde mulher, onde jovem, criança, onde está a sua confiança? Você se apoia em si mesmo a maior parte do tempo? Ou você confia no seu Senhor, no seu Salvador o tempo inteiro? Sim, as crianças, vocês têm que ser exortadas com relação a isso, desde sempre, desde já, a confiarem no Deus de seus pais, a confiarem no seu Deus, a saberem que se há pão em sua casa, sim, o papai trabalhou, a mamãe se empenhou nisso, mas foi porque Deus trouxe. Deus foi o provedor, Ele é o provedor. Se você tem o que comer, o que vestir, onde morar, toda a sua provisão, tudo que você tem, tudo que você é, jovem, homem, mulher, tudo, é porque Deus lhe concede, lhe dá graciosamente, lhe abençoa.
Agora veja como as coisas estão ligadas aqui. Deus abençoa aqueles que confiam nele. Se você deseja vida, você precisa depender de Deus. Da mesma forma como a árvore depende de um rio, da mesma maneira. E a confiança total em Deus, ela traz vida, ela gera vida, meus irmãos. Ou nesse caso, sustenta as nossas vidas. E a vida que Deus dá, ela não pode ser tirada. O homem ou a mulher que são abençoados, sim, são como essa árvore aqui descrita, plantada junto às águas. E a pergunta é, uma dessas árvores, ela ficará seca quando há uma onda de calor? Certamente que não. Porque ela está plantada junto a córregos de água viva. Suas folhas permanecerão verdes quando o clima estiver quente. A árvore vai definhar durante um ano de seca? Não, porque tem suprimento constante de água. A árvore junto ao rio estará em plena floração quando o arbusto no deserto morrer. E Jeremias falava por experiência própria. Ele estava experimentando já há algum tempo uma seca espiritual, meus irmãos. Um período em que Deus parecia longe, distante. Um período em que Deus parecia não ouvir as suas orações. Ele havia tentado viver de forma como o homem no Salmo 1, o homem abençoado ali. Veja, o capítulo 15, versículo 17, parte A, que nós já vimos antes. 15, 17, parte A. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Essa foi a fala do profeta. Mas ele não vivenciava a bênção de Deus. E assim ele se queixou do Senhor. No versículo 18, parte B. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam. Você lembra disso? Jeremias questionando assim, Deus como um manancial de águas vivas? Na altura do capítulo 17, isso é maravilhoso. Na altura do capítulo 17, Jeremias agora é capaz de responder às suas próprias perguntas. Não, Deus não é um ribeiro ilusório. Não é. Ele não falha como uma fonte que é seca. Ele é um córrego de água viva. Assim a árvore plantada às suas margens. Versículo 8, parte B do capítulo 17. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Esse é o testemunho pessoal do profeta acerca da fidelidade pactual do Senhor Deus num período de seca. Perceba isso. Não é que o fato de você ser como uma árvore plantada, ou seja, confiando no Senhor, te livra da seca, de passar pelo momento da seca. Essas coisas virão sobre você. E você terá que lidar com isso. A diferença é que quem confia no Senhor, põe nele a sua confiança, permanece plantado, sendo sustentado e preservado por Deus. Essa é a grande diferença. No final dessa passagem, Jeremias, ele praticou o que pregava. Ele testificou que o homem que confia no Senhor não sente medo quando a situação fica difícil. Medo no sentido de desespero, irmãos, entendam. Não é que você não vai ter medo em alguma medida, mas você não vai se desesperar a ponto de perder a sua esperança e confiança no Senhor. Isso não vai acontecer. De repente ele se viu numa situação complicada. Ele tornou-se ali motivo de chacota. Veja o versículo 15. Todos estavam ali com zombaria acerca da sua mensagem. Versículo 15. Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Ora, as pessoas queriam que Jeremias ou mostrasse a que veio, ou calasse a boca deles. Queriam que ele provasse que suas profecias eram realmente verdadeiras. O profeta continuava a pregar sobre todas as maldições que Deus enviaria. Bem, onde é que elas estavam? Cadê as maldições? Se aqueles que confiam em si mesmos são amaldiçoados, eles queriam ver alguma solidão, pobreza e morte como prova. Percebe? Ele estava falando sobre isso, só que o juízo mesmo mais devastador, mais destruidor ainda não tinha acontecido.
Cadê a palavra do Senhor, Jeremias? Que se cumpra. Jeremias começa a sentir a pressão. Mas ele, nesse texto pelo menos, aqui, nesse momento, ficou tranquilo. Como uma árvore plantada junto às águas. Ele ficou exatamente onde o Senhor Deus o havia posicionado. E ele disse tudo o que Deus o havia mandado dizer. Versículo 16. Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te. Nem tampouco desejei o dia da aflição, tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. A mensagem de Jeremias permaneceu sendo fiel ao Senhor Deus, a despeito dos seus opositores, que tentavam arrancá-lo de sua posição. E obviamente ele orou por ajuda. Versículo 17. Não me sejas motivo de terror, suplicou. Meu refúgio és tu no dia mau. Perceba as duas coisas caminhando juntas aqui. Ele demonstra fidelidade à mensagem que ele está proclamando, mas ele sabe muito bem disso, que ela depende, tanto a mensagem como a sua posição de permanecer firme na dependência do Senhor. O Senhor tem que me sustentar, o Senhor deve me ajudar, o Senhor deve usar a sua mensagem para exaltar o seu nome. O Senhor precisa ser comigo, o meu refúgio no dia mau. Essa oração, meus irmãos, ela foi semelhante à adoração que ele já havia oferecido a Deus no versículo 12. Trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Foi no Senhor, foi no seu santuário que ele encontrou ali refúgio. E por isso ele foi abençoado por sua confiança no Senhor. Finalmente, o profeta pediu ao Senhor que o abençoasse e que amaldiçoasse seus inimigos, assim como havia prometido. Versículo 18. Sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. O exemplo aqui de Jeremias, ele é um lembrete para nós permanecermos perto do Senhor durante as estações da seca da alma. Escute muito bem isso. Durante as estações de seca da alma, você precisa permanecer mais do que nunca perto do Senhor. Infelizmente, quando cristãos, alguns estão sob ataque espiritual, ou que perderam a sua alegria em Deus, em Cristo, a alegria da sua salvação, eles costumam se afastar de Deus. Veja o quão terrível é isso. A árvore que já deveria estar plantada ali junto às águas, ela se afasta, ela sai da sua posição que foi colocada pelo próprio Deus. E no pior período, o período da seca, onde mais precisaria de água para a sua subsistência, ela se encontra solitária, pobre e caminhando para a morte. É quando você, não é assim que acontece com você? Decide que não vai orar mais, passa dias, talvez semanas sem orar. É quando você deixa de ler a Bíblia e de meditar nela. Quando você não tem mais nenhum prazer de adorar a Deus, de servi-lo. Mas sabe o que é isso? Isso é como abandonar uma fonte de água viva, que mantém a sua vida assim, subsistindo. É alguém passando por um deserto espiritual, e mesmo sabendo onde tem água para poder se manter ali minimamente firme, ele abandona isso e caminha sozinho. O que a palavra de Deus lhe exalta nessa noite é que você não saia da beira da água. Não faça isso. Não faça isso. Se esse é o seu estado, se você chegou aqui com essa realidade, continue confiando em Deus. Continue lendo a palavra de Deus e nela meditando. Continue orando, mesmo em meio à seca. E eu sei muito bem o que é isso, meus irmãos. Todos nós que já temos algum tempo de fé sabemos muito bem o que é isso. Há dias que não há nenhuma vontade, por causa da beleza do nosso coração, nosso pecado, de querermos orar, de querermos ler a palavra de Deus. Há deleite em qualquer outra coisa. E observe que se não é isso.
Porque eu me deparo muitas vezes com essa realidade, isso, no meu próprio coração, lidando com isso, mas também observando as ovelhas de Cristo. Pessoas que dizem, pastor, eu não tenho vontade de orar, eu não estou zombando, eu estou falando de forma sincera e muito respeitosa, mas exortando com relação a isso também. Eu não tenho vontade de orar, eu não quero ler a Bíblia, mas a pessoa, se tiver uma festa, ela está lá. Se tiver um momento de confraternização, ela aparece. Se tiver alguma coisa que envolva um passeio, ela está presente. Da igreja ou não, da família, enfim, o que for. Ela sempre encontra algum meio, alguma forma de ali buscar se alegrar e ter momentos de regozijo. Por quê? Porque o problema dela é com Deus. Esse é o problema. Não há deleite e contentamento em Cristo. Não há vontade de se relacionar com o Senhor, esse é o problema. E aí todo o resto ela tem disposição para poder fazer. E aí alguns dizem assim, mas pastor, existem algumas coisas que são indispensáveis para a minha vida. Por exemplo, mesmo sem ânimo, eu preciso fazer as tarefas domésticas, eu preciso sair para trabalhar, dentre outras coisas, são minhas obrigações. Adorar a Deus não é? Prestar culto a Deus não é? Orar ao Senhor diariamente não é sua obrigação? Não é seu dever? Você vai para o trabalho ou faz tarefas domésticas somente quando dá uma vontade no coração, uma alegria? Estou sentindo no meu coração hoje uma alegria tão grande de varrer a casa? Certamente, se você deixar para fazer isso, quando tiver alegria no seu coração, muitos aqui farão, talvez uma vez no mês, e olhe lá. Você faz porque, antes de tudo, você entende que é seu dever, é sua obrigação. É claro que nós somos conduzidos pela palavra do Senhor a fazermos com prazer, com deleite, deve ser sempre a nossa oração, para que Deus assim nos conduza a isso. Mas antes de tudo, perceba o senso do seu dever, da sua obrigação, é para a tua própria subsistência, crente. Se você não fizer isso, você vai morrer. Você vai morrer. Compare isso com o alimento, que é sempre uma ilustração muito boa, que casa muito bem com relação a isso. Eu só vou comer quando me der vontade. Não faça isso. Na verdade, ninguém aqui, de forma geral, faz. Nós temos normalmente horários para comermos, nos alimentarmos, e assim procedemos para que nós possamos ter a condição física mínima para desempenhar nossos papéis, nossos trabalhos. Faça mais ainda com relação aos meios de graça. Ore, leia, medite, louve a Deus, aproveite e desfrute da comunhão dos santos, por obrigação, por dever sim, para o bem da tua alma, para o bem da tua vida, mas buscando em Deus sempre que Ele restaure a alegria da salvação. Friso isso como o salmista fez. Não é restaurar a salvação, porque quem foi salvo é salvo de uma vez por todas, para todo sempre. Mas o salvo pode sim, infelizmente, em alguns momentos, perder a alegria da salvação. Como é que você restaura a alegria da salvação? Bebendo da água da vida. Beba. Beba dessa fonte. Beba desse manancial, que certamente a sua alegria será renovada. Pode não ser de forma imediata, logo quando você deu o primeiro gole, mas continue bebendo. Pode não ser no primeiro copo, mas continue bebendo. Pode não ser depois de você ter bebido litros, mas em algum momento, certamente isso vai acontecer. Quanto mais você beber da água da vida. Ora, a árvore plantada junto às águas, ela não fica só ali parada. Versículo 8, parte A, nos diz, do capítulo 17, estende as suas raízes para o ribeiro. Veja, a árvore está viva, ela se estende, se esforça em direção à graça que está disponível por meio da palavra de Deus, da oração e dos sacramentos, os meios de graça, meus irmãos. Então, o conselho para você, a orientação da palavra de Deus é: continue estendendo as suas raízes para o ribeiro da graça de Deus e esticando em busca da água da vida, que a promessa divina é clara e se cumpre. Deus vai te revigorar. Assim como eu acabei de citar
que aqueles que têm algum tempo de fé sabem muito bem o que é passar por secas espirituais, você também sabe o que é ser revigorado por Deus. Você sabe o que é isso. E eu lembro a você nessa noite, quantas vezes em sua caminhada, você estava cabisbaixo, triste, se sentindo solitário, e Deus, pelos meios de graça, restaurou o seu vigor. Quantas vezes isso aconteceu? Por um sermão que você ouviu, por um texto bíblico que você leu e meditou nele, pelo conselho bíblico de algum irmão, pela oração que alguém fez por você, ou pela sua própria oração, pelos sacramentos. Quantas vezes Deus não revigorou as suas forças na caminhada, saciando a tua sede? Quantas vezes? E Ele o faz essa noite, novamente. Novamente Deus faz isso. Ele manterá as suas folhas verdes quando o calor chegar. E Ele vai produzir os frutos abundantes, mesmo no ano da seca. O grande pregador escocês Thomas Boston, ele teceu alguns comentários maravilhosos sobre os períodos de seca na vida cristã. Ouça atentamente o que Thomas Boston fala. Uma árvore que tem vida e nutrição cresce até a perfeição, mas não está sempre crescendo. Ela não cresce no inverno. Os cristãos também têm seus invernos, quando as influências da graça necessárias para o seu crescimento cessam. O que então vai suceder à alma? Bem, há ainda uma base segura de esperança. A fé do santo não é como a do hipócrita, semelhante a um cano curto que não chega até a fonte, pelo qual não pode haver comunicação. Ainda permanece um vínculo de união entre Cristo e a alma, e portanto, porque Cristo vive, o crente também viverá. No pior dos tempos, os santos têm um princípio de crescimento neles. Portanto, depois de declínios, eles revivem novamente, isto é, quando o inverno acaba e o sol da justiça retorna a eles com suas ternas influências. A árvore plantada à beira da água é uma imagem do cristão que vive perto do Senhor Jesus Cristo. Exatamente assim. Depois de um dia de festa, Jesus levantou-se em Jerusalém e disse em alta voz, lá em João 7, 37 e 38, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Viver como uma árvore, junta ali, próxima às águas, é viver perto de Cristo, a fonte da água viva. Em Cristo, durante períodos de seca, há água para almas sedentas. Em Cristo, há água para purificar todo pecado. Toda árvore plantada perto de Cristo terá folhas verdes e frutos abundantes, e todos os que beberem de sua fonte jamais morrerão. Jamais. Que promessa gloriosa, meus irmãos. É com relação ao pecado? É o problema? É por isso que você, de forma específica, tem um pecado que você se sente tão sujo, tão imundo, que quer ficar longe de Cristo, se sente indigno? Pois bem, a água que Ele é, pode te purificar desse pecado, te limpar. Percebe o quão louco é se afastar dEle? Em todos os sentidos. Porque se você precisa de purificação, a água que Ele é te purifica. É de perdão de pecados, Ele te limpa. É de sustentação para você continuar vivo, Ele te descendenta, te tira a tua sede. Seja o que for, Cristo permanece com o seu povo, sustentando. Como você viverá? Diante desse texto, você será
como o arbusto aqui descrito, solitário, ou uma árvore. Como disse já no passado Josué diante do povo, diante da bênção e da maldição, o que você vai escolher? Confiará no homem, em você mesmo, ou confiará em Deus? Vagará no deserto, ou será plantado junto ao rio? Em outras palavras, você escolhe a vida ou a morte? Parecia óbvio que o profeta iria escolher a vida de bênção. Ele estaria plantado junto ao rio e enviaria raízes, estaria com raízes profundas para os ribeiros das misericórdias de Deus. Mas o texto fala, meus irmãos, uma outra questão importantíssima aqui, acerca de como o nosso coração, ele nos trai. Como o nosso coração, essa é a imagem, ele é uma espécie de delator. O famoso autor chamado Edgar Allan Poe escreveu uma história sobre um homem traído pelo seu coração. A história tem como título exatamente essa expressão, o coração delator. E começa com o assassinato de um velho homem invejoso. O assassino acabou de enterrar o cadáver do velho sob ali o assoalho quando a polícia chegou. Um vizinho ouviu um grito durante a escuridão da noite e os policiais foram investigar. O assassino calmamente convida os policiais a fazerem uma busca na casa. E eles não encontram nada. Mas à medida que a investigação ela caminha, o assassino começa a ouvir um som baixo, rápido, muito parecido com o som que faz um relógio quando envolto em algodão. A história continua nas palavras do próprio assassino. Arfei em busca de ar. E os policiais ainda não o ouviam. Falei mais depressa, com mais intensidade, mas o barulho continuava a crescer. Levantei-me e discuti sobre ninharias, num tom alto e gesticulando com ênfase, mas o barulho continuava a aumentar. Andei de um lado para o outro a passos largos e pesados, mas o barulho continuava a aumentar. Sacudi a cadeira na qual estivera sentado e arrastei-a pelas tábuas, mas o barulho abafava tudo e continuava a aumentar. Ficou mais alto, mais alto, mais alto. Miseráveis, berrei. Não disfarcem mais. Admito o que fiz. Levantem as pranchas. Aqui são as batidas do seu horrendo coração. O assassino foi traído pelo seu coração delator. Não pelo coração do morto, certamente, mas pelo seu próprio coração batendo e batendo pela culpa que ali lhe abatia. Jeremias também tinha um coração delator para chamar de seu, meus irmãos, assim como nós também temos. Ele sabia que se confiasse em si mesmo, seria amaldiçoado, e que se confiasse no Senhor, seria abençoado. Mas veja como o seu coração é um coração traidor, assim como o nosso. Versículo 9, capítulo 17. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Essas são palavras verdadeiras, inspiradas pelo próprio Deus, aqui do texto sagrado, que elas aqui destacam o quão depravado é o coração do homem. O nosso coração não é digno de confiança. Não pode ser curado, pelo menos não por quaisquer meios, e não pode ser compreendido. O nosso coração é desonesto, o nosso coração é incurável, o nosso coração é inescrutável. Por isso, não podemos confiar em nosso coração se queremos viver como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Essa, meus irmãos, é uma das expressões bíblicas, declarações bíblicas, que mais fielmente, poderosamente expressam a depravação total. Doutrina esta que mostra como nós somos pecadores, completamente.
totalmente. Não há nenhuma parte do ser humano que não tenha sido tocada pelo pecado. O seu corpo e a sua alma, a sua mente e o seu coração, todo o seu ser é assim depravado. Tudo foi corrompido, nossa consciência, emoções, intelecto, tudo foi corrompido pelo pecado. O mais íntimo do nosso ser, o nosso coração, é enganoso. Ora, o pecado, nossos primeiros pais, Adão e Eva, foi um pecado ligado a isso, um pecado do coração. Quando eles comem do fruto proibido, os seus corações estavam se afastando de Deus e confiando no homem. A partir daquele único pecado, outros e mais outros pecados do coração, gerados no coração, assim surgiram. As mentiras, as conspirações, traições, assassinatos na história do mundo, tudo fruto do coração enganoso do homem. Todo ser humano tem um coração delator. Há um caso curioso que aconteceu na história, não muito distante, de um famoso cineasta chamado Woody Allen. E ele, ali tentando de forma desesperada justificar o seu relacionamento sexual com uma jovem, ele explicou nos seguintes termos: o coração quer o que quer. Sim, o coração quer o que quer, mas muitas vezes o que ele quer é algo vil, é algo mau. Percebe o quão louco é, o absurdo que é quando alguém diz isso, num contexto ainda mais de igreja? Eu estou sentindo no meu coração. É o que o meu coração pede, pastor, é o que eu quero. E aí você pode aplicar isso com relação a pessoas que estão na igreja, mas querem se envolver com pessoas do mundo. Esse é um argumento que é normalmente utilizado por aqueles que querem casar fora da aliança. Ora, eu estou apaixonado por ela, eu estou assim encantada por ele, eu quero me casar com essa pessoa, mesmo não sendo crente. O meu coração pede por ela. Mas não apenas com relação ao casamento, isso acontece com tudo. E o argumento é citado assim, como se você pudesse confiar no coração. E nesse sentido aqui, tá? Entendendo o coração como a Bíblia nos mostra. Nossa vontade, afeições e intelecto, o centro do nosso ser. Se o nosso coração não for cativo à palavra de Deus, se nossa mente não tiver sido elevada a Cristo e assim submissa à sua vontade, o nosso coração, ora, se nessa condição ele ainda é enganoso e temos que lutar contra os seus desejos pecaminosos, quanto mais esse coração não estiver submisso à vontade de Cristo. Certamente seremos enganados por nós mesmos. Na introdução da segunda edição do seu livro, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, o autor ali, C.S. Lewis, escreveu o seguinte: alguns me fizeram um elogio imerecido, supondo que minhas cartas fossem um fruto maduro de muitos anos de estudo de teologia moral e ascética. Eles esqueceram que há uma maneira igualmente confiável, embora menos crível, de aprender como a tentação funciona. Ele disse: meu coração, eu não preciso de nenhum outro, mostrou-me a maldade dos ímpios. Você não precisa ir longe. Você não precisa ver a vileza e a iniquidade olhando para o seu próximo. Basta você dar uma olhadinha só para o seu próprio coração. Para o seu próprio coração. Certamente ele é enganoso mais do que todas as coisas. Por isso a palavra de Deus lhes exorta nessa noite: não ponha a sua confiança no seu coração. Você precisa colocar a sua confiança em algo que é externo a você, numa realidade objetiva, palpável, que é confiável, a revelação divina, e não no que você acha, no que você pensa a respeito, na sua opinião pessoal, na sua própria experiência pessoal. Ora, se o coração está cheio de engano, e de fato ele está, então o versículo que segue ao versículo 9
meus irmãos, ele é aterrorizante. Aterrorizante, é assim que você deve vê-lo. Versículo 10, o Senhor esquadrinha o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Veja, o coração que é enganoso e que é desesperadamente corrupto, a Bíblia diz que Deus sabe o que está em cada coração. O coração que é delator, o teu coração, crente, o meu coração, ele conta todos os nossos segredos, os mais sórdidos, para Deus. Aquilo que nem o seu cônjuge sabe, o seu coração delator, ele expõe isso diante de Deus. E sim, esses versículos aqui juntos, próximos um ao outro aqui, eles soam de forma muito alarmante para nós. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Em seguida, eu, Senhor, esquadrinho o coração. É a depravação total sendo jogada contra a justiça divina. Contraposta, colocada diante disso e assim sendo julgada. De fato, meus irmãos, é muito alarmante saber que o coração mais enganoso do que todas as coisas, o teu coração, está sob o olhar do Deus Todo-Poderoso, que a tudo vê. É assustador. Assustador. Que o coração que você tem, que nem mesmo você tem capacidade de sondar, Deus sonda. Deus sonda. E ainda diz que Ele há de recompensar cada um segundo o fruto das suas ações. O que cantamos no Salmo 62. Deus há de recompensar segundo o fruto das suas ações. O que envolve, irmãos, não apenas aquilo que você fez externamente, mas a motivação disso. O que está no teu coração. Porque sim, há pessoas que fazem várias coisas externamente que são aparentemente boas, mas a motivação do coração foi completamente pecaminosa. Lembram do sermão pela manhã? No final já do sermão eu disse que o objetivo principal de uma pregação deve ser a glória de Deus. Mas há muitos pregadores que não pregam para a glória de Deus, mesmo quando pregam fielmente. Eles podem estar pregando o texto de forma fiel, ou seja, o texto, ele não está falando nenhuma heresia, o texto está dizendo aquilo mesmo, ele está explicando o texto corretamente, aplicando corretamente, mas a motivação dele é a sua própria glória. Deus julgará este indivíduo, porque ele esquadrinha o seu coração. Então não é apenas aquilo que você procede externamente, mas é por que você faz isso? Qual é a tua motivação? A inconstância humana e a ação divina aqui em esquadrinhar são vistas juntas e conduzem, meus irmãos, a um juízo inevitável. Inevitável. Pode ser que ninguém conheça os seus pecados secretos. Você consiga esconder de muita gente, até mesmo as pessoas mais próximas de você. Mas não tem como você esconder o seu coração delator de Deus. Lá na privacidade do seu ser, que só você sabe o que acontece, Deus sabe. Deus sabe. E o coração de Jeremias o traiu aqui, como nos trai muitas vezes. Ele vinha pregando há quanto tempo, meus irmãos? Há um bom tempo já contra os pecados do povo. Ele havia listado todas as iniquidades daquele povo, falado contra a idolatria, adultério, imoralidade, culto falso, tantos e tantos pecados. Mas o próprio coração de Jeremias o condenou. O núcleo mais íntimo do seu ser era enganoso, além da cura. E isso também é verdadeiro sobre todos os corações. Você também tem, assim como eu, um coração desonesto, incurável e inescrutável. O que fazer? O que fazer diante disso? Quando nosso coração é assim exposto,
Lembra de 1 Coríntios capítulo 14? Paulo diz que quando a palavra de Deus ali falando da profecia, mas veja, aqui você tem a profecia, a palavra do Senhor escrita, sendo exposta, quando ela é anunciada publicamente no culto solene, uma das coisas que acontece é expor os segredos do coração daqueles que ouvem. É o que acontece agora. O seu coração e o meu está sendo desnudado e exposto, esquadrinhado pelo próprio Espírito Santo de Deus, para tratar os nossos pecados e trazer a cura. Certamente isso nos traz vergonha, tristeza, lamento e uma sensação de sem saída. O que fazer diante disso? Há alguma forma de se livrar disso? Só há uma maneira. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. A única coisa a fazer com o coração delator é clamar a Deus por misericórdia. Versículo 14. Foi assim que Jeremias orou. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Essa é a oração do coração incurável por cura, meus irmãos. A oração do coração que não pode ser salvo por si mesmo, mas buscando em Deus a salvação. Jeremias, ele já havia implorado ao Senhor Deus pela salvação da nação diversas vezes. E com frequência ele pedia para que o Senhor convertesse o coração do seu povo a si. Mas também ele teve de suplicar a Deus que curasse o seu próprio coração. Veja que isso não há contradição alguma aqui, porque aqueles que falam em nome de Deus, como seus embaixadores, também precisam de cura. Precisamos de cura. Todos os dias. Com a palavra de Deus, essa doutrina nos curando todos os dias, para que nós sejamos cada vez mais moldados conforme Cristo. De algum modo aqui o profeta, ele fica sabendo, melhor dizendo, colocando isso melhor, do modo correto, do modo revelacional, ele sabe que Deus é capaz de curar um coração incurável. Que Deus não apenas é capaz de esquadrinhar, de discernir, de conhecer profundamente o coração, Ele também é capaz de curar. Veja, o que é assustador para nós, aterrorizante de fato é Ele esquadrinhar, mas vem com uma promessa aqui também para você. Aquele que vê, Ele não vê simplesmente para expor os teus pecados, jogá-los no teu rosto e te humilhar. É para tratar o coração, é para trazer cura. E isso faz parte, meus irmãos, da obra meticulosa do Espírito Santo. É Ele quem faz isso. É Ele quem torna corações de carnes em corações de pedras em corações de carnes. É Ele quem converte o coração pecaminoso, duro. É Ele quem cura todos os corações do pecado. Isso é o que acontece quando um pecador vai a Cristo. Um cristão, você, eu, somos uma pessoa que o coração foi assim alcançado pela graça de Deus e curado por Ele. Como diz Romanos 10:10, com o coração se crê para justiça. Há um último verso de um hino de um autor que viveu entre o final do século XVIII e o começo do século XIX, que expressa bem a oração do coração que pede a obra de cura do Espírito Santo. Ele diz assim, esse trecho: ensina-me a amar-te como amam os seus anjos, uma paixão santa que preenche toda a minha estrutura, o batismo do céu e a pomba que desceu, meu coração, um altar, e teu amor, a chama. Essa é a mesma oração que Jeremias fez aqui. É uma oração rogando que o próprio Deus, pelo seu Espírito, torne um coração pecaminoso ali, venha curá-lo e conduza a uma paixão santa pelo Senhor Deus. Lá em Atos capítulo 16, há uma história bastante conhecida, quando um dia o Senhor Deus, e a expressão é essa que aparece, Ele abriu o coração de Lídia para ouvir, para atender a palavra, o Evangelho. É isso que aconteceu com você no dia que você foi convertido. O seu coração enganoso, corrupto,
ele foi aberto, a despeito de toda a imundície dentro dele, ele foi aberto pelo Espírito Santo. E ele lhe converteu a Cristo. Aquilo que só ele poderia fazer. Será que isso é uma verdade com relação à sua vida mesmo? O seu coração, homem, o seu coração, mulher, o seu coração, seu coração enganoso, ele já foi curado de fato? Ele já foi tratado, aberto pelo Senhor? Se sim, você não tem como ter uma outra vida, a não ser de uma árvore plantada junto à água, a água da vida, tendo as suas raízes estendidas para a graça que há em Cristo. Mas se o Senhor ainda não curou o seu coração, a exortação para você é a seguinte: ore como Jeremias: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo. Em quem você confia? Em quem você confia? Confie no Senhor. O reino soberano de Deus é o que gera confiança em nós, sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso que governa todas as coisas. Citando um outro trecho de um hino também conhecido, que foi inclusive citado pelo missionário Hudson Taylor, ali na China, lidando com problemas seríssimos em seus dias. Ele cantou e assim recitou este hino, que diz: Jesus, estou descansando na alegria de quem Tu és. Estou encontrando a grandeza de Teu terno coração. Tu me deixaste contemplar-te, e Tua beleza enche minha alma. Por Teu poder transformador, Tu me fizeste completo. Você não deve confiar no seu coração enganoso, mas no terno coração de Cristo, que se compadece de você e de mim, vis pecadores. Eu concluo com a citação do nosso catecismo, na pergunta 153, que diz assim, Catecismo Maior de Westminster: o que Deus exige de nós para que possamos escapar da sua ira e maldição, das quais somos dignos por causa da transgressão da lei? Resposta: para que possamos escapar da ira e da maldição de Deus, das quais somos dignos por causa da transgressão da lei, Ele requer de nós o arrependimento para com Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e o uso diligente dos meios externos pelos quais Cristo nos comunica os benefícios da sua mediação. O que é que o catecismo está falando aqui? Em outras palavras, não confie em você mesmo. Como é que você se livra da ira de Deus e da sua maldição? Se arrependendo dos seus pecados, confiando, crendo em Jesus Cristo para a sua salvação e usando os meios de graça que Ele estabeleceu para a sua santificação. Não pondo a sua confiança em você mesmo ou nos homens, porque os que assim procedem sofrem terrível maldição, estão debaixo de maldição. Mas aqueles que confiam no Senhor Deus são e serão eternamente abençoados por Deus em Cristo. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Amém. Oremos. Graças te damos, Senhor Deus, por Tua palavra. Graças te damos. Louvamos ao Senhor, que mantém nossa fé viva em nosso coração, a despeito de quão corrupto e enganoso ele é. Ó Deus, salva-nos, cura-nos, porque se o Senhor nos curar, seremos curados. Se o Senhor nos salvar, seremos salvos. É o Teu poder vivificador, é o Teu poder transformador, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem sacia nossa sede. Ó Deus, nos mantém firmes assim, como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, que dão o seu fruto na estação própria, que mesmo em meio à seca, permanecem firmes, sendo assim preservados pelo Senhor. Abençoa o Teu povo, ó Deus, revigora o nosso fervor, revigora, ó Deus, a nossa alegria, para que sejamos cada vez mais tementes a Ti e que amemos ainda mais ao Senhor e vivamos para a Tua glória. Assim nós oramos, com o perdão dos nossos pecados, em nome do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquemos de